Senhor deputado Ricardo Lama, quando diz não é bem assim, é bem assim. As tabelas salariais estão publicadas e fazem parte do contrato coletivo. Portanto, é bem assim. Não diga que não é bem assim, porque é bem assim. E, senhor deputado Ricardo Lama, o problema é que, em relação a estas matérias, não é só a questão do salário, nem a questão das tabelas salariais. É a questão também das progressões automáticas, sem contar com o mérito, se há ou não mérito por parte do trabalhador. Ou seja, basta estar 3 anos na mesma posição e progredir automaticamente, independentemente de mostrar capacidade para fazer melhor e para assumir outro tipo de funções. É também a questão das deslocações internas, que no caso da Madeira já não fazem sentido absolutamente nenhum, uma vez que as vias rápidas e que a estrutura rodoviária já não implica as deslocações a grandes distâncias e com grande dispêndio de tempo. Ou seja, Sr. Deputado, coisas que, por exemplo, os sindicatos nunca tiveram a vontade de negociar. Um sindicato, a maioria dos sindicatos, quando vai para as negociações coletivas, apenas se preocupa com as cláusulas pecuniárias. Não se preocupa sequer com a atualização das categorias profissionais. E tudo isto tem implicações. E, Sr. Deputado Ricardo Lama, muito bem. Esta questão, o Sr. Deputado falou bem, são micro e pequenas empresas. O Sr. Deputado diz que são empresas que têm no seu quadro pessoal pouca gente. O Sr. Deputado diz que tem a ver com o consumo interno. O Sr. Deputado também devia dizer que, aumentando o salário mínimo para níveis que elas não podem comportar, o risco que se corre aqui é de não haver empregos para dar àqueles que estão empregados. É um risco, mas pode ser um risco assumido, Sr. Deputado. Mas é um risco que pode acontecer. E se tomar medidas contra aquilo que é a evolução económica normal, pode acontecer isto. E depois, muito bem, quem vai resolver o problema vai ser a Segurança Social e vai ser aqueles que pagam o subsídio de desemprego. E em relação a mais duas situações que foram aqui referenciadas, em relação aos Açores, era importante analisar, por exemplo, um indicador, que é um indicador muito mais trabalhado do que o salário mínimo ou que a taxa de desemprego, que é o coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social que existente numa determinada região. E sabe que a região do país que apresenta um coeficiente de Gini mais elevado, ou seja, que apresenta uma maior desigualdade social, é a região autónoma dos Açores. A mais alta do país, não, Sr. Deputado. A Madeira aparece 4 regiões abaixo. Há outras. Basta consultar o INE. Esta informação é do INE. Não vale a pena abanar a cabeça que não, porque isto está no INE, uma publicação de novembro deste ano. E, portanto, esta é a informação. Eu gosto de ver muita gente a abanar a cabeça que não, nem sequer se consultam as informações do INE, mas está. É uma informação publicada em novembro deste ano e, portanto, quem tem dúvidas, que vá lá e consulte. Mas a taxa de risco de pobreza nos Açores é 5 pontos percentuais superior à da Madeira. Bem sei, e vou aqui também fazer a afirmação, a da Madeira é a segunda maior do país. Mas a dos Açores apresenta 5 pontos percentuais acima da Madeira. E em relação a mais uma questão que foi aqui aduzida, que é a questão do salário mínimo no Luxemburgo. É verdade, Sr. Deputado. Tem toda a razão. Tal como o salário mínimo em Genebra. O salário mínimo em Genebra, porque sabe, na Suíça, o salário mínimo é definido por cidade. O salário mínimo em Genebra são 3.825 euros. É o salário mínimo mais alto do mundo. Mas, Sra. Deputada, um apartamento T2 em Genebra, para arrendar, são 2.800 euros. O custo de vida em Genebra tem nada a ver com o custo de vida na Madeira. Um apartamento T2 aqui na Madeira tem variadíssimos preços, mas pode arrendá-lo por 300 e 400 euros. E, portanto, no caso da Madeira, ou no caso dos Açores, estamos a falar de só a despesa que para casa, 50% do rendimento. No caso de países com esses salários mínimos tão altos, estamos a falar quase de 75% do rendimento. E, portanto, é preciso ter cuidado quando se faz essas comparações. Tem toda a razão. Tem toda a razão. É preciso ter cuidado
é preciso ter cuidado quando nos comparamos com o Luxemburgo, ou com a Suíça, ou com outros países. Mas tem toda a razão. O salário mínimo deve, sim, sofrer um aumento. Deve ser aumentado. Mas esse aumento deve ser sempre associado a outras medidas que flexibilizem depois uma empresa, neste momento, a senhora deputada sabe disso, uma empresa que subscreva um contrato coletivo, não pode, por exemplo, para a mesma função, mesmo que o desempenho seja diferente, pagar um ordenado diferente. Eu, se quiser, na minha empresa, um eletricista, um oficial eletricista de primeira, que tenha um desempenho muito superior a outro oficial eletricista de primeira, se eu pagar mais a esse oficial, porque ele merece, eu tenho logo a inspeção de trabalho, porque há alguém que tem aqui uma diferenciação salarial. Para quê? Não, senhora deputada, não pode haver. Para a mesma categoria profissional, não pode haver. Não pode haver, senhora deputada. Isto para as empresas que estão abrangidas por contratação coletiva. E desde que essa categoria faça parte. Portanto, são todo um manancial de situações. São todo um manancial de funções, de situações que têm que ser também alteradas e flexibilizadas. Mas é isto que eu disse há pouco. Os sindicatos, quando vão para a discussão de um contrato coletivo, por exemplo, para a modernização de um contrato coletivo, e eu falo no setor da construção civil que eu conheço, não se preocupam em fazer este tipo de modernizações. Apenas discutem cláusulas pecuniárias. Ou seja, o subsídio de deslocação, a tabela salarial e o subsídio de alimentação. Modernizar o contrato coletivo é algo que nem querem tocar. Porque já sabem que, ao avançar para esse tipo de negociações, vão estar, eventualmente, a comprometer aquilo que, para os sindicatos, é sagrado, que são os direitos adquiridos.